Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Agora que a gente já colocou todos os gráficos aqui no nosso dashboard, falta a gente melhorar aqui um pouco mais o design e eu vou fazer isso colocando um plano de fundo personalizado. Aqui dentro do Power BI é possível fazer algumas formatações para melhorar o aspecto aqui do fundo do nosso dashboard. Para isso, você não pode estar com nenhum gráfico selecionado, ó. Seleciona somente alguma parte em branco aí do fundo do seu dashboard e vai aqui no pincel de formato e em tela de fundo é possível a gente alterar, por exemplo, a cor. Você pode escolher uma das cores que aparece aqui e aí tem que remover aqui, ó, a transparência para ela aparecer, ó. Então aqui eu conseguiria já, se eu quisesse, escolher uma cor sólida e aí, pouco a pouco, ir formatando esse dashboard. Posso escolher também a cor de fundo, então se eu quisesse, por exemplo, que esse cartão, aqui em tamanho e estilo, tela de fundo, escolher uma cor para ele, ao invés de branco, colocar, sei lá, roxo, eu também poderia. Mas o que eu gosto de fazer, e eu acho que dá todo um aspecto mais profissional para o seu dashboard, é construir uma imagem para atuar como um plano de fundo para o seu painel fora do Power BI. E aí você pode criar isso em várias ferramentas diferentes. Você pode criar usando, por exemplo, o Canva, usando o Photoshop, Adobe Illustrator. Dá para utilizar o Figma, que é a minha ferramenta favorita, e inclusive tem um mini curso de Figma, eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram saber mais como criar planos de fundo aqui para o Power BI lá no Figma, mas o que eu usei para esse dashboard especificamente foi dentro do próprio PowerPoint. E eu tô aqui com ele aberto e basicamente isso aqui, gente, é um slide onde a gente tem várias formas aqui, ó. Então, se você vier aqui na guia Inserir, tem como você colocar formas que são retângulos e ir montando como se fosse um Tetris para criar essas caixinhas que vai ser onde a gente vai posicionar os nossos gráficos. Então, aqui eu coloquei uma cor de fundo, caixas de texto. Isso aqui também, ó, é uma caixinha e aí ela tá pintada com gradiente. Se você vir aqui em forma de formato, preenchimento, gradiente e mais gradientes, dá para você formatar aqui esse gradiente. Esses ícones eu peguei num site chamado Flat Icon, também vai estar disponível para vocês o link desse site, que é o que eu mais uso para pegar ícones. As cores que eu usei estão todas aqui, ó, o código das cores, tá? Que eu utilizei. Então, foi feita aí uma paleta de cores e basta exportar esse fundo aqui como uma imagem e utilizar lá no Power BI. Basta vir aqui na guia Arquivo, salvar uma cópia e aqui, ao invés de salvar em formato PPT, você pode salvar em formato PNG, JPEG ou até mesmo SVG, que também vai funcionar, o Power BI também aceita como um plano de fundo. Depois de salvar essa imagem no seu computador, basta voltar aqui no Power BI, vou clicar aqui, ó, na tela de fundo, e aqui em imagem eu vou procurar onde eu salvei aqui. Então, vou clicar aqui nessa lupinha e eu já tenho aqui, ó, ela salva, background, já tá aqui salvo. Vou clicar, apertar em abrir, essa imagem também vai ser disponibilizada para você e tá feito, olha só. Só que agora a gente precisa fazer algo muito importante, que é remover o fundo e também fazer alguns ajustes finais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é sair ajustando todos esses gráficos para ele caber aqui dentro dessa área que foi delimitada para ele no plano de fundo, ó. Então, tô vindo aqui clicando nas bordas e arrastando para todos se ajeitarem aqui, né, nesses espaços. Beleza. Aumentar aqui essa coluna. E agora vamos começar removendo um fundo, ó. Basta eu clicar aqui em cima e vir aqui onde tem a tela de fundo e desativar essa opção. Então, vou desativar para todos, ó. Vou clicar aqui e desativar para todos eles. Quero todos eles sem o fundo. Desativar para esse aqui também. Vou desativar também dos cartões. Então, ó, cartão eu vou selecionar tudo de uma vez e vir aqui e desativar a tela de fundo de todos.
Só que agora não tá dando para a gente enxergar direito tudo que está escrito em preto. Então, eu vou mudar para ficar um contraste legal com esse fundo dark, colocar tudo que é texto aqui, os números na cor branca, tá? Então, vou vir aqui, ó, selecionar esses. Vou vir aqui em valor do balão, colocar branco. E também rótulo da categoria, colocar branco. Legal, agora eu vou só posicionar melhor para encaixar melhor aqui. Fica todos alinhados. E aqui, eu acho que eu vou tirar uma casa decimal. Vou vir aqui em casas decimais, vou colocar uma só, para ele ficar mais curtinho. Olha só como só formatando os cartões já fica mais homogêneo com o fundo, né? Já fica muito mais elegante. Vou mudar o título aqui, ó, para ele ficar na cor branca. Então, vou vir aqui em título. E vou escolher a cor do texto branco. E vou fazer também uma alteração na fonte. Eu vou colocar essa fonte Segoy UI Semi-Bold. E vou colocar ela no tamanho 10. Feito. Fazer a mesma coisa para esse aqui. Cor do título, cor branco. Tamanho 10. Subtítulo, vou colocar aqui cor branca. Tamanho um pouquinho menor, tamanho 9. E aqui eu vou mudar a fonte também para Segoy UI Semi-Bold. E agora eu vou mudar também a cor aqui desse eixo. Então, eu vou colocar ele na cor branca também. Então, vou vir aqui em eixo X, colocar na cor branca. Olha só como fica muito melhor, né, esse contraste. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa para os outros aqui embaixo, tá? Então, pode acelerar o vídeo porque a gente só vai repetir o processo. Tudo que também tinha aqui de legenda e rótulo de detalhe, eu também coloquei tudo na cor branca, tá? Então, todos os textos, todas as informações, rótulos de dados, para ficar com bastante destaque com esse fundo escuro, eu coloquei na cor branca. E agora eu quero colocar um detalhe especial aqui. Como a gente está falando de uma empresa aqui, de uma fábrica de chocolates, eu vou colocar para dar um charme especial, um símbolo aqui de cacau no meio desse gráfico de rosca. Então, eu vou vir aqui na guia Inserir, Imagem, e eu vou disponibilizar para vocês também esse ícone aqui, ó, de um cacau. E a gente pode diminuir ele de tamanho, ó, arrastando aqui pelas laterais, e colocar ele bem aqui no meio e dar um toque todo especial, ó, para esse gráfico de rosca, tá? Porque aqui a gente está avaliando a categoria de produtos. Então, fica muito legal colocar um ícone aqui dentro, acho uma boa prática. E agora, falta só a gente formatar melhor essa matriz aqui, porque ela em branco não tá legal. E eu vou voltar aqui no PowerPoint, ó, e eu tô pegando esse tom aqui de cinza, vou dar um Ctrl C, que basicamente é 38, 38, 38, porque aqui não basta remover o fundo. Então, eu vou ter que vir aqui em valores e escolher uma cor da tela de fundo, ó. Então, vou colocar mais cores e colar aquele código, beleza? E a cor alternada também, eu quero que seja essa. Cabeçalhos da coluna, texto, cor da tela de fundo, também quero esse. E para você localizar mais facilmente tudo que é fundo, basta buscar aqui, ó, pela palavra fundo, tá? Que daí ele só vai aparecer as opções de fundo. Cabeçalho da linha, também quero esse cinza. E agora, eu vou tirar aqui e a cor do texto aqui de valores, colocar na cor branca. Texto alternativo na cor branca. Cabeçalhos da coluna, cor do texto também. Vou alterar. Cabeçalhos da linha, cor do texto também vou alterar. E subtotais aqui da coluna e da linha, valores, cor do texto também vou alterar. Todos cor do texto branco. Total geral também branco. E total geral de linhas também. Agora sim, tá tudo mais bem formatado. Essa parte aqui eu diria que é a mais chatinha, porque são muitos campos para formatar ali as cores, tá? Mas depois que fizer uma vez, não precisa mais se preocupar. Agora, o que eu vou fazer é diminuir um pouquinho o tamanho. Eu vou clicar aqui em cima. Eu vou aqui em valores, ó, acho que eu vou colocar tamanho 9. E aqui em cabeçalhos da coluna também vou colocar tamanho 9.
e cabeçalhos da linha 9 também. Pronto, coloquei tudo como tamanho 9 e agora ele já tá, ó, muito bem mesclado e quando a gente expandir, tudo tá pintado ali com aquele tom, que é exatamente o mesmo tom de cinza dessa caixinha de fundo aqui do nosso dashboard. E agora falta apenas um detalhe que são as segmentações de dados. Eu vou vir aqui na página inicial e vou adicionar aqui uma segmentação que é um filtro. Então a gente pode vir aqui, ó, e escolher essa opção. E o primeiro filtro que é legal ter é um filtro de data. Eu vou posicionar ele bem aqui em cima. Vou vir aqui, ó, onde eu insiro os campos. E aqui em adicionar dados, eu vou da minha tabela de vendas adicionar a data. Data adicionada, vou vir aqui no pincel de formatação, tamanho e estilo, desativar a tela de fundo. E aqui em valores, cor da fonte, colocar tudo na cor branca. E olha só que legal esse tipo de filtro que ele fica parecendo um site. A gente pode mexer aqui, ó, nesse controle deslizante. E aí fica muito legal, porque a gente consegue dinamicamente, veja como o dashboard está sendo alterado. Ou eu também posso vir aqui e selecionar uma data de início e fim neste calendário. Então fica muito legal. Esse tipo de filtro aqui chama muita atenção. Vou colocar agora um filtro que parece um botão para filtrar somente o ano, porque a gente nota aqui que tem dados de 2021 até 2023. Então, se eu quiser ter uma visão de tudo o que aconteceu em um único ano, é interessante ter esse filtro de ano também. E para criar, eu também venho aqui em segmentação de dados, vou vir aqui onde eu coloco os campos, adicionar, e aqui onde eu tenho a data, ele já abriu essa hierarquia de data e eu quero apenas o ano, ó, vou selecionar apenas o ano. Só que eu não quero o filtro nesse formato, então eu vou clicar aqui em cima, vir aqui nesse pincelzinho e aqui em configurações da segmentação, o estilo, eu vou querer nesse estilo aqui chamado bloco. Olha só que legal, ele cria como se fosse um botão e ele fica responsivo. Então eu vou diminuir ele de tamanho, colocar ele aqui nesse cantinho, vou tirar aqui a tela de fundo, em valores eu vou colocar a tela de fundo aqui do botão, um tom aqui de cinza e vou colocar a cor da fonte branco. E olha só que bonitinho que fica esse filtro estilo botão. Se eu clicar aqui, por exemplo, em 2022, ele vai filtrar tudo o que aconteceu apenas em 2022. Se eu filtrar em 2021, tudo o que ocorreu em 2021 e 2023 também. Então, é muito legal poder fazer esses filtros aqui, estilo botão, fica super interativo. E para a gente encerrar, eu vou fazer um último filtro, também clicando aqui em segmentação, para você aprender mais um estilo diferente. Eu vou posicionar aqui, ó, um filtro, que o dado que eu vou adicionar nele é o nome das nossas lojas. Só que eu não quero que ele fique assim. Eu vou vir aqui nesse pincelzinho, e ali, em configurações da segmentação, eu vou colocar o estilo dele como suspenso, porque daí ele ocupa bem menos espaço, tá? Vou tirar o cabeçalho, porque aqui eu já estou falando sobre lojas. Vou também remover a tela de fundo. Aqui em valores, vou diminuir aqui para tamanho 9, para ficar menorzinho. E vou colocar também como tela de fundo um tom aqui de cinza e cor da fonte branca. Acho que pode ser um cinza um pouquinho mais escuro. Fica melhor assim. Esse aqui também, ó. Vou colocar um cinza um pouquinho mais escuro. E olha só que incrível. Vamos supor que você vai fazer uma reunião para analisar os resultados apenas de uma loja específica. Você filtra e todos os dados vão ser somente dela. Então, fica super dinâmico essa opção também de filtro aqui a nível de loja. Eu simplesmente adorei o resultado final desse dashboard. Olha só como ele ficou incrível, dinâmico. A gente pode fazer vários filtros aqui. Ele traz várias respostas aqui para o negócio.
tá profissional, visualmente atrativo e com isso a gente encerra essa aula. Eu espero muito que você também tenha gostado e tenha ficado encantado e apaixonado pelo Power BI, assim como eu e a Karine somos. O mini curso não termina por aqui e eu te espero na próxima aula, hein? Até lá!